Queridos irmãos, a graça e a paz. Amém. Os irmãos me escutam? Amém. Louvado seja Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. No capítulo 1, do verso 13 ao verso 18. Amém. Pastor Rony, ele fez a exposição no último domingo até o verso 12. Nossa proposta de exposição nesta manhã é do verso 13 ao verso 18. Hoje é nossa terceira exposição na Epístola de Tiago, uma epístola a qual ela nos traz percepções muito interessantes acerca da nossa caminhada da fé. Pastor Jamerson, ele fez a introdução da carta 2 domingos atrás. Ele trouxe inclusive informes contextuais, autoria, local, datação e sobretudo o propósito inicial da carta de Tiago. Pastor Rony deu um andamento no domingo passado e hoje nós vamos encerrar até aqui o versículo 18, qual entendemos temos aqui um bloco de pensamento bem consistente acerca daquilo que Tiago propôs escrever. Amém? A partir do verso 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Verso 18 e último. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Fica a sua Bíblia aberta, mais uma rápida palavra de oração. Amado Jesus, querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti pela benesse dessa ocasião, desse momento, Senhor, que estamos reunidos em prol da Tua Palavra e que, mediante a iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos conceda mais um momento, mais uma ocasião, mais uma manhã de aprendizagem da Tua Santa Escritura. Que esta exposição alcance as diferentes demandas do coração, dos corações dos meus queridos irmãos, aqueles que nos ouvem de forma remota e aqueles que escutarão essa mensagem em algum momento de suas vidas, no futuro breve ou no futuro distante. Que o Senhor, mediante a Tua graça e Tua misericórdia, nos ilumine nesta manhã e que esta exposição seja para a glória do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, pelo santo e excelso nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, muito bem. Para uma terceira exposição sobre este documento, eu não preciso, como eu falei anteriormente, me demorar em aspectos contextuais, uma vez que foi muito bem exposto. Primeiramente o pastor Jamerson e em seguida o pastor Rony deu andamento à exposição desse primeiro capítulo. Fato é que esse primeiro capítulo ele é um endosso de muitas questões aqui. O nosso irmão Tiago, ele trata sobre questões vinculadas à tentação, a questões vinculadas à cobiça, aprovações e também à sabedoria. O trecho de exposição que nós vamos nos prender hoje, que é do verso 13 ao verso 18, ele tem sobretudo duas palavras-chave aqui, que é um entendimento que nós precisamos ter à luz de Tiago sobre cobiça e sobre pecado. E são questões aqui muito interessantes.
3 aspectos introdutórios que os irmãos já conhecem, mas os quais eu entendo que são muito importantes para que a gente faça a exposição desses 6 versículos. Primeiro, Tiago é uma epístola que ela alcança as demandas da vida prática cristã. Interessante. Enquanto a gente enxerga no apóstolo Paulo um teólogo poderoso, extremamente doutrinário, mas o apóstolo Paulo ele também cuida das demandas da vida prática em muitos momentos das suas epístolas. Posso dar como exemplo, por exemplo, a primeira epístola de Coríntios, ela é uma epístola que ela me chama muita atenção sobre muitos problemas que a igreja de Coríntios atravessa. E Paulo, ele é o Paulo teólogo, ele é o Paulo pastor, mas ele é o Paulo que alcança também as demandas práticas daquela igreja. Não é à toa que em muitos momentos o apóstolo Paulo ele diz assim, lá na primeira epístola de Coríntios, acerca das questões sobre o casamento, acerca de comida sacrificada a ídolos, acerca da idolatria. O que Paulo está querendo dizer com esse escrito, né? Com esse trecho da maneira como ele escreve assim? Que os irmãos de Coríntios, pelas demandas que eles passavam na sua vida pessoal, pública, cristã, casamento, idolatria, eles enviavam para o apóstolo Paulo perguntas. Por quê? O apóstolo Paulo estava distante daqueles irmãos, e é por isso que ele responde assim, acerca do casamento, por exemplo, como em 1 Coríntios 7. Então, Tiago é uma carta extremamente prática. É na epístola de Tiago, inclusive, que a gente encontra a expressão a verdadeira religião, que é um ponto bem mais na frente, a gente não vai tratar sobre isso. Que interessante. Primeiro momento que eu me deparei com essa expressão de Tiago, de viver, no caso de conhecer a verdadeira religião, e ele explica na sua epístola o que é essa verdadeira religião, e ele trata dessa verdadeira religião de uma forma prática. Então, o que eu entendo no endosso da proposta da epístola de Tiago? Tiago, ele não deixa, o seu bom viés teológico de forma nenhuma. Ele é um bom teólogo. Ele não deixa, em algum momento, embora isso não salte aos olhos, percepções doutrinárias aparecem aqui. Mas o Tiago que nós estamos aqui, de uma forma muito graciosa, estudando essa carta na escola bíblica, é como se o Tiago estivesse aqui no púlpito pregando e dizendo: tenham boa teologia, para que vocês tenham uma boa piedade. É como se o Tiago estivesse pregando, Yuri, e dizendo isso aqui a todo momento. É como se o Tiago, na verdade, escrevesse para os irmãos e dissessem: tenham uma boa prática de piedade, porque vocês têm boa teologia, porque vocês têm boa doutrina, porque vocês são bem pastoreados, porque vocês têm todas as ferramentas possíveis para que vocês sejam bons maridos, boas esposas, bons funcionários, bom vizinho, bom cidadão. Essa é a ideia. Isso é muito interessante. E um terceiro ponto aqui, que para os irmãos já conhecem, mas não menos importante ser citado. Tiago é um documento que não parece uma obra doutrinária, como nós estamos falando, não me parece uma obra doutrinária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que me parece, e obviamente a partir da compreensão de doutrinadores e comentaristas confiáveis sobre a epístola de Tiago, é como se não fosse a proposta de Tiago se demorar em aspectos doutrinários. Porque Tiago quer que esses irmãos entendam que a vida prática, ela irá reluzir para todos aqueles que estão no seu entorno social. De uma forma muito prática, para a gente entender isso, é como se Tiago estivesse aconselhando o irmão e dissesse: olha, meu querido irmão, você faz parte de uma igreja bíblica, eu fico muito feliz por isso. Só usando uma alegoria de exemplo, tá? Mas ele aconselhando o irmão, dizendo o seguinte: olha, você está numa boa igreja, você é bem pastoreado, e você me parece que tem conhecimento de uma boa teologia. Agora, meu irmão, por favor, você é um péssimo vizinho. É como se Tiago estivesse aconselhando alguém com base nesse ensinamento e dizendo isso. E eu endosso um pouco mais. Tiago provavelmente diria assim: olha, veja bem, não adianta toda essa sua rotina religiosa se o que você é para o seu vizinho é da forma como parece, ou da forma como nós assistimos. Os irmãos entendem? Então, como a epístola de Tiago é extremamente necessária, concordam? É extremamente urgente. Louvado seja Cristo, que por intermédio do Espírito Santo,
motivou esta casa para que a gente estudasse a epístola de Tiago, né? Quantas riquezas em um só documento. Muito bem, passado esses 3 tópicos aqui de introdução, vamos para a exposição. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, 2 pontos, abre aspas. Porque Deus não pode ser tentado, sou tentado por Deus, fecha aspas, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Meus queridos irmãos, vamos aprender aqui algumas lições desse versículo 13. Esse versículo 13 é muito curioso sobre a maneira como Tiago aqui nos aconselha. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro lugar, isso aqui é uma lição muito preciosa no versículo 13. Tiago adverte seus leitores a não culpar Deus, mas compreender a causa e o resultado da tentação. Olha que interessante. O que no primeiro momento nós aprendemos aqui no versículo 13? Que a gente precisa olhar a tentação, as nossas tentações, não da ótica de Deus como culpado, de Deus como responsável, de Deus como tentador. Inclusive isso é teologicamente muito problemático. Isso não é saudável. Fuja de todo discurso que se diz evangélico doutrinário, que fala o contrário do que Tiago está dizendo aqui. E há muitos. Fuja disso. Isso é extremamente pernicioso. A Escritura Sagrada não defende de que Deus, Ele é o causador da tentação. De que Deus é que faz com que o homem tenha caído. De que Deus, na verdade, conforme Tiago nos explica aqui, de atribuir a cobiça do coração a Deus. Essa é a ideia. Vamos lá, vamos entender aqui o que o nosso irmão Tiago diz. Em primeiro lugar, compreender a causa. O que é a causa? É a razão pela qual lhe motivou a pecar. Essa é a ideia. Ou seja, existem muitos discursos em diferentes contextos evangélicos que são muito problemáticos, repito, de que pessoas defendem: eu pequei por causa dela, eu caí por causa dele. Pastor, foi o filme que me fez fazer isso. Foi ciclano que me ensinou a que eu agisse dessa maneira. Eu fiz isso com a minha esposa, pastor, porque eu aprendi assim. Porque me ensinaram assim. Porque talvez num primeiro momento eu fui doutrinado dessa maneira. Entenda, isso é problemático. O que eu compreendo aqui? Tiago nos instrui que, na verdade, um cristão maduro, um cristão já com uma caminhada de fé, com um bom entendimento doutrinário, teológico, bem pastoreado, ele não vai enxergar a tentação sobre essa ótica. Ele não vai enxergar dessa maneira. Vamos ver uma base bíblica bem interessante para analisar como Deus reprova isso. Vamos para outro texto, por gentileza. Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, por gentileza. Gênesis, pedi aos irmãos que coloquem. Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13. Vamos analisar como Deus reprova, na verdade, essa responsabilização alheia do pecado. Vamos chamar dessa maneira. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 12, o que nós encontramos? Gênesis 3, 12. Nós encontramos assim. Veja bem. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Muito bem, vamos usar esses 2 versículos aqui como respaldo para a nossa premissa. Em Gênesis 2, em Gênesis 3, como nós acabamos de ler,
é uma evidência bíblica que Deus reprova a responsabilização alheia pelo meu pecado. Deus não considera isso como correto. Aí sabe o que é pernicioso no nosso coração? Às vezes a gente não fala isso de forma pública, audível, oral, mas o nosso coração é carregado disso. Quer que eu fale? Ah, Senhor, tu sabes que eu pequei, mas foi porque alguém me induziu assim. Tu sabes que eu pequei, mas foi a roupa daquele homem que me fez pecar. Nós guardamos isso no coração. Por quê? Nós muitas vezes alimentamos isso no coração, porque é confortável. Porque quando eu responsabilizo o outro pelo pecado que me pertence, isso fica mais confortável no meu coração. Sempre é mais confortável no coração. Meus queridos irmãos, eu sou professor de ensino básico há 11 anos. O que eu mais escuto nos dias é menino responsabilizando o outro. Por que não fez a tarefa? Por que não fez isso? Por que não trouxe? Por que deixou o livro? Por que não está? Por que não fez? E esse é um discurso que dentro do nosso contexto de comunidade de fé cristã, ele é muito presente. Então, primeiro tópico, Tiago nos ensina que nós precisamos entender, na verdade, a causa. Segundo lugar, o resultado da tentação. Muito mais do que a responsabilização alheia da tentação, eu tenho que entender a consequência da tentação. Porque a consequência da tentação, Tiago vai nos ensinar, ela gera morte. E nós precisamos lembrar do que o apóstolo Paulo, na verdade, ele nos ensina em Romanos, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que nós precisamos compreender? Meus queridos irmãos, isso é muito importante, sobretudo para a nossa cosmovisão de uma teologia saudável. Que o nosso estado de homem é um estado miserável. Que o nosso estado de homem é um estado de pó. Que eu não posso me confiar no braço forte que eu acho que eu tenho. Que eu não posso arrotar uma espiritualidade que talvez eu nem tenha. Que eu não posso me confiar na espiritualidade do outro para que eu ande manco. Tem cônjuge que alimenta no coração que como a esposa é forte, ele pode ser negligente. Não, minha esposa é uma mulher que ora, é uma mulher dedicada, é uma mulher santa, ela é crente, aí ele alimenta no coração. Eu posso ser negligente. Dentro de um entendimento teológico, e isso é uma compreensão muito errônea. Eu não posso andar na minha caminhada de fé conforme a espiritualidade do outro, nem achar porque que meu cônjuge é mais espiritual do que eu, mais crente do que eu sou, eu tenho respaldo para ser negligente. Aí ainda usa o seguinte versículo, porque a mulher crente santifica o marido. Meu querido irmão, Paulo não está falando disso, lá em 1 Coríntios 7. E Paulo não está chancelando, seja mais fraco porque sua mulher é forte. Ou seja mais fraca porque seu marido é forte. Paulo não está chancelando isso. Então, nós precisamos, à luz do versículo 13, entendermos qual é, na verdade, a causa da tentação e o resultado da tentação. Ainda no versículo 13, precisamos entender um outro ponto importante. Deus não pode ser tentado. Deus não causa a tentação sobre o homem. Por quê? Deus está acima dessas coisas. Porque o Senhor é benevolente. Porque o Senhor nos gerou muito antes da fundação do mundo. O Senhor é bom. O Senhor é gracioso, ao mesmo tempo que o Senhor é justo. Ao mesmo tempo que há fidelidade em Deus. Então, na verdade, veja que contrassenso de alguém que discorda do que o nosso irmão Tiago está dizendo aqui, no sentido que nós entendemos. Aquele que nos chamou
nos dará graça para caminhar até o final. Como pode esse mesmo Deus que antes da fundação do mundo, que Ele nos elegeu, não há nele sombra de mudança, alteração nenhuma, o Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que esse Deus virá contra o ser humano e fará com que ele seja tentado? E aí o nosso querido irmão Tiago, ele, quando diz isso no versículo 13, vamos reler. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Biblicamente, nós temos um argumento extremamente contundente para a gente concordar com o nosso querido irmão Tiago. O pastor James explicou na introdução da carta que houve discussões logo nos primeiros séculos acerca da canonicidade da carta do nosso irmão Tiago. Inclusive, ainda dentro de um viés teológico bastante pernicioso, né? Ainda se trazem, por exemplo, concepções extremamente problemáticas daquilo que, na verdade, não é defesa do nosso irmão Tiago. E a escritura bíblica, ela nos ensina quem é o tentador. Porque o tentador não é Deus. Quem a Bíblia, no caso, ela chancela como tentador, é o diabo. Base bíblica, Mateus 6,13. Pedir para os irmãos colocarem, por favor. Mateus 6,13. Mateus 6,13. Mateus 6,13. Nós temos primeiro: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A oração de quem? Do Senhor Jesus. Agora em Mateus 4,13. Em Mateus 4,13. Mateus 4,13. Não, perdão, irmão, era Mateus 6,13. Obrigado. Em Mateus 6,13. Por que Jesus nos ensina sobre não cair em tentação? Por que para o Senhor Jesus há uma preocupação de ensinar sobre isso? Para que a gente compreenda que o Senhor Jesus, em sua oração, nos ensina a sermos extremamente vigilantes. Porque o diabo é tentador. Porque o diabo está em derredor. Porque o diabo milita nas sombras. Porque o diabo milita dia e noite para que o homem caia, e isso por intermédio da tentação. Meus queridos irmãos, uma coisa que me chama a atenção e que é muito importante que a gente analise aqui, é que na verdade a tentação, ela é inevitável. O que significa dizer? Ninguém consegue escapar do confronto da tentação. Base bíblica: o Senhor Jesus, sendo santo, sendo homem, sendo Deus, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que eu analiso a tentação com base naquilo que Tiago nos explica e nos expõe aqui, muito dentro da perspectiva da idolatria do coração. Eu acho que uma coisa aqui, ela é indispensável que ela seja entendida por nós. Indispensável. Que na verdade, o meu pecado tem a ver com o meu coração. A gente precisa guardar essa frase. O meu pecado tem a ver com o meu coração. Porque o meu coração, ele é uma fábrica de ídolos. Ele fabrica ídolos. Se o meu coração, ele fabrica ídolos, significa dizer que nós temos algum problema de idolatria no nosso coração.
Todos nós, nessa plateia, nesse recinto, dessa comunidade de fé, de todos aqueles que me escutam, todos nós temos algum ídolo em potencial no coração. Isso é um fato. Para alguns a ganância, para outros a imoralidade, para outros o dinheiro, para outros coisas externas da vida, para outro entretenimento, para outros o adultério, para outros a vaidade. Todos nós temos um ídolo em potencial no coração. Isso é muito importante que a gente analise. Muito importante. Vamos para o versículo 14. Quando ele explica que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém, aí no versículo 14, na versão que eu estou lendo, na tradução que eu estou lendo, diz assim, ele começa o 14 dizendo, ao contrário. Ao contrário. Isso é um termo aqui no português para expressar o sentido de oposto ao que foi dito anteriormente. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vamos analisar o termo própria. Voltando para a frase. Meu pecado tem a ver com o meu coração. Aqui em Tiago, ele dá propriedade à cobiça. Não é do outro. Não é de Deus. Não é do irmão. Não é do cônjuge. Não é da sua liderança pastoral. A cobiça é sua. É nossa. Proveniente de um coração que talvez ainda guarda resquícios do velho homem. Porque essa natureza, irmãos, aqui, ela vai voltar para o pó. Ainda somos carne. Nossos olhos ainda guardam concupiscência. Meu coração fabrica ídolo todo dia. Cada um cria o seu ídolo, fabrica seu ídolo. Uns de diferentes naturezas, de diferentes tipos. Tem pessoas que constroem ídolos políticos. Tem pessoas que constroem ídolos de imoralidade, de concupiscência, de ganância, de dinheiro. Mas todos nós, nosso coração, quando nós abrimos os olhos, o nosso coração, é como ele já dissesse, eu quero um novo ídolo hoje. É esse o nosso coração. Tiago nos ensina, por meio da sua epístola, que nós precisamos caminhar uma jornada de fé, de uma boa teologia, com uma boa piedade, porque o nosso coração é corruptível. Quer um exemplo que é muito interessante? É muito mais uma aplicação em termos práticos, de forma geral. A gente talvez seja na área profissional, na carreira cristã, na vida acadêmica, ou todo, como pai, como marido, como pessoa, como sujeito, demora uma vida inteira para construir um nome. Uma vida inteira. Para que alguém diga, aquele rapaz é um bom professor. Aquela moça é uma boa esposa. Aquele homem é um bom pastor. Demora uma vida inteira. Isso com muito trabalho. Isso com muito esforço, com muita labuta. Procurando ter uma vida digna, ética, louvável. De modo que não envergonhe o evangelho, que não envergonhe a esposa, que não envergonhe a família. Uma vida inteira para construir um nome. Em 1 minuto, esse nome pode cair na lama. Em 1 minuto. As redes sociais é a maior prova disso. A maior prova disso. Então, Tiago nos ensina que nós precisamos compreender a natureza da minha cobiça, dessa cobiça. Por isso que ele fala, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Aí Tiago continua, quando esta o atrai e seduz. Nosso querido irmão Tiago, ele usa aqui a metáfora da pesca. Essa é a ideia, eu estou querendo dizer que essa é a ideia.
Quando Tiago fala assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz, ele usa a imagem da pesca para que a gente entenda isso. Aí eu vou criar aqui uma pequena alegoria para que a gente compreenda o quanto que o diabo é pernicioso. Vamos usar a metáfora, a metáfora da pescaria e vamos usar o peixe como a imagem do cristão. Em águas seguras, com provisão de alimento, com boas condições de oxigênio, dentro daquele ambiente extremamente protegido. E aí, irmãos, é lançado um anzol com a fisga. E o peixe, dentro daquele seu universo de proteção, ele avista aquela fisga. E ela é bonita, é reluzente, aparentemente deliciosa. Talvez foi assim que os olhos de Eva ficaram. Talvez foi assim que a serpente entendeu que teria sucesso nessa empreitada contra Eva. Quando o peixe dá o bote certeiro, que o pescador percebeu percebeu o movimento, usar aqui a imagem do pescador como diabo, ele, poxa, fisgou o peixe. É essa a ideia, essa imagem que eu criei, é essa a ideia que Tiago usa aqui. É essa a ideia. Quando esta o atrai, a fisga e o seduz, mordeu, puxou. O peixe não tem condições de respirar fora d'água. Terminando a metáfora, o diabo quer tirar o crente da presença de Deus. Porque fora da presença de Deus ele não tem vida. Essa é a ideia. Tiago usa aqui o termo seduz, que é um termo ligado à sedução. Em muitos textos bíblicos, podemos dizer assim, do arquiteto do diabo, essas expressões elas se adequam muito bem àquilo que o diabo faz. Tem a ver com sedução, tem a ver com engano, tem a ver com uma forma mais estratégica possível para que isso seja palatável para o outro. Porque dentro de toda essa questão da idolatria do nosso coração, porque em algumas empreitadas, infelizmente, o diabo tem sucesso. Porque o ídolo do seu coração não é só você que conhece. Eu quero, por gentileza, pedir para os irmãos colocarem Jeremias 17:9, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aí eu quero pedir licença aos irmãos para fazer menção a um personagem bíblico, o qual eu tenho uma grande afeição por ele. Grande afeição por ele. Mas que infelizmente a sua jornada nos dá muitas lições de como não fazer. Sansão. Sansão não tinha nenhum problema, dificuldade ou limitação para enfrentar qualquer guerreiro dos entornos de Israel.
nenhum inimigo de Deus, nenhum inimigo do povo de Deus. Sobrava força naquele homem, sobrava ímpeto, mas faltava discernimento para prender os ídolos do coração. Sansão, enquanto na sua avidez de ministério, pode não ter caído na mão de um filisteu, até antes do Espírito Santo se retirar dele. Mas Sansão caiu em todos os pecados possíveis que o seu coração era idólatra. A narrativa de Sansão é uma excelente pedagogia de como guardar o coração dos ídolos. Eu leio Sansão como uma narrativa extremamente pedagógica. Para irmos para o verso 15, o que Tiago nos ensina ainda? Tiago deixa o leitor desprovido de justificar a sua natureza pecaminosa. Quando o leitor de Tiago leu isso aqui, ele não tinha como ter argumento. Ele não tinha como ter argumento de atribuir a ninguém a responsabilidade do seu pecado. Verso 15. Então, aí perceba, eu acho muito interessante a construção de orações, né? Eu sou apaixonado pela gramática do apóstolo Paulo. Apaixonado. O apóstolo Paulo, a maneira como ele vai construindo as sentenças gramaticais, né? E é eleito desde a fundação do mundo, para que, dessa forma, que assim, para... Nossa, é espetacular. Olha como o nosso irmão Tiago aqui, olha como a construção do nosso irmão Tiago, a construção gramatical é bem interessante. Você vai perceber que ele começa o verso 15, na minha tradução, eu sempre gosto de pregar na Nova Almeida Atualizada. Às vezes eu prego na revista, mas eu gosto mais dessa. Veja que ele começa o versículo 15, do que no português nós chamamos de uma conjunção conclusiva. Então, essa conjunção conclusiva, ela vai para um arremate final, porque ela é um termo no português conclusivo, mas é um termo que, para ir para o arremate final, ele de alguma maneira resgata ou retoma o que foi dito anteriormente. Então ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu acho esse versículo 15 um ponto extremamente chave para essa temática. E eu vou explicar por quê. Perceberam que Tiago usa a metáfora da concepção humana? Cobiça, depois de haver concebido. Vamos lá. Vamos usar a metáfora da gestação, para entender o que Tiago quis dizer. A cobiça foi concebida, concepção da cobiça. É como se fosse assim, a cobiça brotou no coração. Você bateu o olho, foi agradável. Bateu o olho, o coração acendeu. Isso é a cobiça. Concebeu. Nasceu? Não. Concepção. Usando a metáfora da gestação. A mulher sabe que está grávida? Não. Mas o fruto está lá. Estão entendendo a ideia? É isso que o Tiago está querendo dizer. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Deu à luz. Concepção, gestação, nasceu. Começou com a cobiça. Eu vi, foi agradável. Eu cliquei, não sei, falei, mandei mensagem. Foi agradável para mim.
Seja qual for a natureza do pecado. Era um ato ilícito no trabalho, assinei, deu à luz. Aí olha só. E o pecado, o filho, nasceu o pecado. Uma vez consumado, gera a morte. Numa pregação, eu acho que isso é uma aplicação extremamente importante para nós. Numa pregação do pastor Paulo Júnior, ele usou um termo que eu nunca esqueci. Ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ele disse assim, preste atenção, e o propósito que Tiago está falando aqui, isso cabe muito bem para essa frase. Tem crente que está grávido do pecado, entenda grávido aqui, é metafórico, que ele está grávido do pecado e ele não sabe. O que isso quer dizer? Conforme o Tiago está dizendo aqui, a cobiça concebeu, está no coração. A cobiça, quando chegou no coração, viu que tem espaço. A cobiça chegou no coração, ela viu que tem ferramenta. A cobiça, quando chegou no coração, ela disse, eu tenho aqui condições. Isso é quando a cobiça ela chega no coração do crente. Quando ela viu que tem espaço, quando ela tem condição, ela tem solo fértil. A cobiça chegou no coração, ela tem solo fértil. Aí, durante um tempo, essa cobiça, a metáfora da gestação, vai crescendo. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Tem pecado que quando a queda acontece, a queda é uma situação pontual de uma coisa que está sendo gestada há anos. Que é uma base bíblica, que eu acho interessantíssima. Davi não caiu com Batseba. A gente conhece a narrativa, conhece a história. O filho do ato adulto não nasceu. Sim, nasceu. Não é Salomão, é o primeiro filho. Nasceu. Deus envia Natã até lá. Enviou Natã até lá. Natã, como profeta de Deus, é usado. Davi entende, a gente conhece todo o processo. E Deus disse, eu vou matar seu filho. Foi assim? Parafraseando. Sim. E Deus mata o filho de Davi, primeiro filho. Davi jejua, Davi ora, Davi pede, mas Deus não poupa. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas aquela consequência do filho, Davi teria que pagar. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Durante 9 meses, até esse menino nascer, Davi pode ter vencido batalha, aconselhado Israel, ter cumprido seus mandatos. Durante 9 meses, Davi pode ter sido vitorioso em muitas batalhas. O que eu estou querendo dizer? Davi estava grávido do pecado, mas tocando a vida, cumprindo seu mandato de reinado, casado com Batseba, convivendo com ela, carregando a morte de Urias, sentando talvez à mesa dos soldados que combatiam com Urias, comendo com eles, vivendo com eles, rindo com eles. Ou seja, essa frase do pastor Paulo Júnior, ela é muito útil para nós, porque a gente precisa cascavear o coração para não saber se a gente não está a ponto de dar luz a um pecado. Os irmãos entenderam essa imagem? É essa a ideia que Tiago está nos ensinando. E se Natã, talvez naquele momento, não fosse até a cara de Davi, Davi estaria tocando sua vida
ministerial, de rei, tranquilamente. Tranquilamente. Ou seja, à luz do versículo 15, nós entendemos que o pecado é constituído por uma cadeia de ações e processos. Versículo 16, vamos encaminhar para o final. 16, 17 e 18. Versículo 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos entender um pouquinho alguns pontos importantes, tanto no versículo 16 quanto no versículo 17. Eu acho muito interessante essa expressão, Pai das luzes. Pai das luzes. Em algum momento, né? Pastor James usa aquela expressão, você já gastou 10 segundos da sua vida, ou 1 minuto da sua vida, né? Vou pedir emprestada essa expressão a ele. Você já gastou pequenos minutos na sua vida para contemplar a beleza de um entardecer? Ou de um amanhecer? Ou quando a gente tem oportunidade, é claro, né? Quando você chega até principalmente início da manhã ou final da tarde, quando você tem aquela imagem do oceano, apoteoticamente exuberante, soberana, magistral, que beleza é aquilo. Vocês já tiveram essa experiência? Só o barulho das ondas. Tem muita poesia nisso, né? Isso é apaixonante. Isso é revigorante para uma alma. No meu entendimento, é claro. Quando Tiago fala que Deus é o Pai das luzes, sabe o que a gente entender? Que eu gosto muito da ideia de luz, associada na perspectiva de conhecimento. E trevas, há uma associação de você não conhecer. E luz você conhece. Inclusive, do latim, daí vem o nome aluno. Porque lume no latim que é luz, e o a que é um prefixo de negação. Ou seja, aquele que não tem luz. Então, por isso que ele precisa de um professor, porque ele é um aluno, sem luz, sem conhecimento. Essa é a ideia, daí vem o nome aluno. Pedagogicamente, nós somos alunos de Deus, porque toda luz vem dele, toda beleza vem dele, todo conhecimento vem dele, tudo que é magistralmente belo é de Deus. Ele é o Pai das luzes, é o Pai da beleza, ele é o dono de toda luminosidade de conhecimento. Nele há toda graça, nele há toda beleza, nele há toda luz. Ele é o Pai de tudo. Ele é o Pai de todas as coisas. Como é bonita a expressão, ele é o Pai das luzes. Então Tiago está dizendo o seguinte: não se enganem. Toda boa dádiva, tudo que é perfeito vem do alto. Descendo de quem? Descendo de quem? Do Pai das luzes. Sabe o que isso me ensina? Se há em nós alguma boa dádiva, não é nossa, é de Deus. Se há em nós alguma graça, não é nossa, é de Deus. Dentro de um entendimento teológico, isso me faz entender aqui uma expressão muito interessante, que é a depravação total do homem.
Sabe quando eu olho para mim? O evangelho passou a ter um significado maior para mim quando eu entendi isso. De eu olhar no espelho. Entenda, a expressão depravação aqui dentro de um escopo teológico, mas entendendo a vileza do coração do homem. Quando eu olho no espelho, a única coisa que eu vejo é um homem que nasceu depravado, longe de Deus, com um coração vil e corrupto, mas que pela graça, somente por ela, e nada mais, por intermédio de Jesus Cristo, que me amou antes da fundação dos tempos, que olhou para mim, e aquele sangue vertido naquele madeiro, de alguma forma tinha meu nome naquele líquido sanguíneo de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que eu olho quando eu vejo Leandro no espelho. Por isso que a teologia coach é perniciosa. Não é Bíblia. Teologia coach não é escritura bíblica. Não há nada bom no homem. Tudo que vem, tudo que há de bom, se há vem de Deus. 16 de setembro de 1987, à meia-noite, sabe o que tinha prometido para Leandro? Não era bens, não era herança, não era casa. O que tinha, à meia-noite 16 de setembro de 87, no João 23, quando no primeiro choro que Leandro deu, a única coisa que tinha era o inferno, era a única coisa que Leandro tinha, nada mais. Por que essa teologia é perniciosa? Porque enaltece a figura do homem, de que o homem é bom, de que o homem é o ponto fraco de Deus. Meus queridos irmãos, tem irmão assistindo isso. Na nossa cidade, no mês de junho, na programação do Parque do Povo, a cidade recebeu desses comunicadores coaches, muito famosos na internet. E do meu ciclo social, eu escutei pessoas dizendo: eu voltei renovada do Parque do Povo ontem. Outros pontos importantes. Aqui no versículo 16. Esse argumento de Tiago nos legitima que Deus não pode ser aquele que tenta o homem. Logo, não é por meio de Deus que podemos nos desviar. Se alguém me perguntasse, se alguém me dissesse: Leandro, Tiago está errado. Tudo bem, então explique o que você pensa de Tiago. Deus é responsável para que o homem se desvie. Porque para nós isso é abominável. O Deus que começou a boa obra é o que encerra. O Deus que me pegou na mão em 29 de março de 2009 é o que vai me levar até o final. Deus que me elegeu, Efésios 1. Irmãos, o mundo não tinha fundamento. O mundo não tinha cor. O mundo talvez não tinha nem a beleza exuberante que a gente vê hoje. Deus olhou para Leandro. Sem forma. O mundo não tem forma. Antes da fundação. Os irmãos conseguem entender isso? Que Ele olhou para você antes da constituição fundante do mundo. É muita beleza nisso. Eu não tenho teologia suficiente para poder externar isso.
de tanta incomensurável beleza que tem nisso. Um dos relatos mais... Não sei se os irmãos já lendo alguma biografia, ou sabendo alguma história, já tiveram o sentimento de dizer assim: eu queria estar nesse culto. Eu já tive. Eu já comentei desse sermão muitas vezes. O sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de Deus irado, que conta que o pastor Edwards estava pregando no púlpito o sermão. Os irmãos, como aqui, talvez uma escola bíblica, um culto como qualquer outro, vieram à igreja. E quando o pastor Edwards estava pregando aquele sermão, os historiadores afirmam, que aqueles irmãos naquela capela tiveram uma concepção de miserabilidade, de depravação total tão imensa, tão angustiante, que eles começaram a se prenderem nas colunas da igreja, porque eles pensavam que o chão ia se abrir e eles iam para o inferno naquela hora. E eles começaram a dizer de uma forma tão desesperada: eu preciso de Cristo, eu preciso ser salvo. E aquilo começou na igreja a acontecer de uma maneira que o pastor Edwards não conseguiu terminar o sermão. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos alcance dessa forma. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse verso 18 nos referencia o Antigo Testamento. Podemos entender aqui a referência do irmão Tiago, daquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento, e a gente estudou isso muito bem em Hebreus, inclusive, que é acerca da gente conseguir compreender como, dentro dos ritos cerimoniais, havia de Deus uma preeleição daquilo que fosse primícia, primeiro. Então entendemos como o sacrifício do primogênito do gado, por exemplo, ou da vinha, ou do campo. Havia para Deus na verdade, uma compreensão de que no rito de ato cerimonial sacrificial, o que deveria ser oferecido eram as primícias daquilo que fosse ofertado. Tiago usa essa imagem aqui. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que, finalidade, fôssemos como que, Ele não está dizendo que nós somos o rito cerimonial do Antigo Testamento. Então o termo como que aqui cabe muito bem, ele está usando como imagem, como que primícias das suas criaturas. Quando Deus nos gerou, Deus gerou para que fôssemos como primícias de suas criaturas. E Ele fez isso pela palavra da verdade. 3 aplicações finais. E nós encerraremos. Primeira, escave os ídolos do seu coração. Desenterre esse ídolo. Em que sentido? Não podemos vencer a cobiça se não soubermos o que é essa cobiça. Eu quero fazer menção, a gente não vai abrir, não precisa. Os irmãos lembram, há 2 meses atrás, da pregação do pastor Rony, Josué 7, o pecado de Acã, escondeu os despojos babilônicos, que é tirado à sorte, e aí quando descobre o despojo babilônico estava escondido,
na tenda, enterrado na tenda de de Acã. Eu quero usar essa imagem para a gente fazer essa aplicação. Quem é esse ídolo? Quem é a sua cobiça? Qual é o calcanhar de Aquiles? O que é que dá luz no seu coração? O que é que pode gerar pecado? Escave isso. Não escave isso, não é no sentido de você dar vida a esse ídolo, mas de destruir esse ídolo. Por que eu estou usando a ideia de escavar aqui? Porque às vezes ele está enterrado no coração e a gente deixa lá bem quietinho. Não incomoda ninguém, mas ele pode gerar pecado. Segundo, seja radical com a sua cobiça. Não subestime o coração. Não subestime gatilhos. Não se confie na sua força para ficar no colo de Dalila. Seja radical com ela. Redes sociais é pecado? Não é. Mas quando eu tenho redes sociais, eu negligencio o meu tempo, eu não tenho condição, eu tenho um problema com cobiça. Então você não tem. Aí você resolve. O pecado não é o Instagram. Mas se você tem o Instagram e você não consegue deixar essa ferramenta, isso é só um exemplo, aplica-se para qualquer coisa. Se você é ansioso com notificação, se você está trabalhando e não consegue parar de ver o que é notificado, o que tem lá gera cobiça, então você não tem. Aí você resolve. Quando a gente é flexível com a cobiça, ela ganha espaço. Isso eu posso aplicar para qualquer outra coisa. Você tem que escavar seu ídolo. Tem pessoas que têm idolatria política e não sabem. É um ídolo no coração. Tem pessoas que têm idolatria com imoralidade e não sabem. É um ídolo no coração. Tem pessoas que têm idolatria com dinheiro, não tem noção daquilo. Escava esse ídolo. Se ele está te escravizando, se o Instagram te escraviza, é ídolo. Se a política te escraviza, é ídolo. Se uma coisa me escraviza, é ídolo. Voltando para o argumento de Tiago. Cada um é tentado pela própria. Ou seja, o seu ídolo, o meu ídolo, não está nas cadeiras, não está no pastor, não está no meu cônjuge, está aqui. Ele está aqui. Posso nessa manhã estar grávida do pecado? Posso. Pode ter irmão que está 8 meses, está prestes de nascer o pecado. Outro pode estar com 2. Outro talvez deu luz ontem. Ele não percebeu ainda. É isso que nós aprendemos com o Tiago. Para encerrar, 1 Coríntios 10, 12 e 13. E nós encerramos. Primeiro Coríntios 10, 12 e 13. Verso 12. Por isso aquele que pensa estar de pé, veja, analise, desenterre o ídolo para que não caia. Aplicação minha. Verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus que é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Que última lição eu quero deixar para nós? A tentação é inevitável, mas as consequências, mas gerar o pecado é evitável. E Deus é fiel para dar condições a todo crente para que ele tenha ferramentas apropriadas para suportar. Sabe o que Paulo está falando nesse capítulo 10 de 1 Coríntios? Idolatria. Paulo está falando sobre idolatria. Amém?